Olá, pessoal. Nossa aula de hoje será sobre doenças causadas por bactérias, doenças bacterianas, né, que a gente chama. O objetivo da aula de hoje será reconhecer as principais doenças causadas por bactérias que acometem a espécie humana, né? Então, nós temos aí bactérias causando espécies em outros organismos, como as plantas, por exemplo. Porém, nosso foco é a espécie humana, tá? Então, existem várias doenças, né? Aí tem uma lista das principais, ok? Só que nós iremos falar de algumas dessas principais, tá? As que mais costumam cair em prova. Então, vamos focar em algumas, ok? Então, vamos lá. A tuberculose. Então, assim, nós vamos falar o agente etiológico, vamos falar modo de transmissão, vamos falar de profilaxia de cada doença. Então, olha só. Tuberculose, bactéria que causa Mycobacterium tuberculosis, tá? Essa bactéria se apresenta na forma de bacilo. O que é a forma de bacilo? É esse bastãozinho, forma de bacilo, tá? Vocês já viram, já tiveram isso aí. Então, a tuberculose, como que se adquire tuberculose? Através das vias respiratórias, quando alguém tosse ali, espirra, né? E aí essas gotículas caem no ar, caem em algum objeto, né? E aí você acaba adquirindo a bactéria. E aí o que a pessoa vai sentir? Ela vai ter todos aqueles sintomas respiratórios, até a formação daquele catarro, né? Que se fala que é um escarro com formação de sangue. Ela é tão agressiva que aquele catarro que forma nas vias respiratórias, né? Inclusive a tosse sai com sangue. Então, a característica da tuberculose, a principal característica é a tosse com sangue. Quando a pessoa tosse, sai aquele escarro com sangue. Tá? Então, essa é a característica principal da tuberculose, que acomete ali as vias aéreas, as vias respiratórias, e aí vai ter a presença de sangue. A pessoa tem emagrecimento, cansaço, né? Febre, todos os sintomas aí relacionados às vias respiratórias. Né? Profilaxia, para não adquirir tuberculose, é vacinação. Tá? A vacina da tuberculose contra a tuberculose, né? Se chama BCG, tá? É o nome da vacina aí que se toma. Outra doença importante, todo mundo se vacina contra ela também, é o tétano, causado por uma bactéria, a Clostridium tetani, nome dessa bactéria, tá? Também na forma de bastão, essa bactéria, olha lá, é um bacilo que a gente fala. Como que a gente pega essa bactéria? Nós adquirimos essa bactéria através de ferimentos. Quando você tem um ferimentozinho na sua pele, um cortado, quando está exposto algum ferimento na sua pele, e aí você entra em contato com um objeto que esteja contaminado. Um ferro contaminado, uma terra, até na terra, tá? Então aqui, por isso tem essas imagens, na terra aqui, um ferro contaminado, oxidado, né? Aqui um metal. Nesse metal pode ter a bactéria. E aí você tá lá descalço, corta o pé, um ferimento, e aí a bactéria incide naquele seu machucado, e aí você vai adquirir tétano. Tétano é importante? Muito. É uma doença que pode levar até paralisia dos seus músculos respiratórios. Você pode morrer por paralisia aqui dos seus músculos respiratórios. Vai morrer porque não consegue respirar, tá? Dá dor de cabeça, dá febre, todos os músculos enrijecem, rigidez muscular. Então é muito perigosa essa doença. Por isso que a mãe da gente fica gritando lá: não corre descalço não, que não sei o quê. Porque é perigoso. Perigoso você cortar o pé em algum. Até cacos de vidro pode ter. Tá lá há muito tempo disposto na natureza, pode estar com essa bactéria. E qual é a profilaxia? Como que evita? Vacinação. Vacina antitetânica. Tá? Aqui é um exemplo ó, da paralisia muscular. Tá? Então é muito importante essa doença.
é preciso se vacinar. Outra doença de extrema importância, muito importante mesmo, é a leptospirose. A leptospirose é causada pela bactéria chamada Leptospira interrogans. A leptospira ela já está em outra forma. Ela está na forma de vibrião. O que é vibrião? É uma bactéria na forma de vírgula. Vocês podem ver que ela não tem a forma de bastão, né? Ela tem a forma como se fosse uma vírgulazinha. Já é diferente das outras, né? Em questão de forma, formato da bactéria. Né? Agora, como que eu adquiro? Já é diferente também daquelas outras que nós vimos. A leptospirose é adquirida através de água e alimentos, também objetos que estejam contaminadas com urinas de rato. Então, lembra aquela história de que a água da chuva, de aquelas correntes, não é correnteza, né? Aquela enxurrada de água da chuva que a mãe, a avó, não fica aí, não, menino, que essa água é contaminada. Sim, aquela enxurrada, ela pode conter a bactéria que causa a leptospirose, porque aquela enxurrada, ela carrega mijo de rato, cocô de rato e 1 milhão de coisas. Não tem rato aí por aí na rua, nos bueiros e tudo? Então, na sua casa, se tiver rato, é perigoso não fazer o controle desses ratos, né? Não exterminar os ratos? Sim, é muito perigoso, porque os ratos, eles urinam nos nossos objetos, eles podem urinar até nos nossos alimentos, e aí eles podem estar contaminados com essa bactéria, e a gente pode adquirir a leptospirose. Então, a urina de rato ela é extremamente perigosa porque ela pode conter a bactéria leptospira. E quando você adquire essa doença, você vai ter sintomas como febre, dores de cabeça, dores musculares fortes, vômito, tá? E a leptospirose, ela é uma doença que você já pode perceber, como você adquire através de urina em água, alimentos, objetos contaminados, ela já é uma doença de controle sanitário. Não é igual a outra que é tosse, espirro. Então, se você tiver um controle sanitário, uma higiene, lavar bem os alimentos, filtrar a água, ferver a água, você já evita de pegar a leptospirose. Né? Então, ela é uma doença que, com controle sanitário, você já evita de pegar, certo? Observem a diferença. Então, a profilaxia, a gente já conta com saneamento básico, melhorias nas habitações humanas, por exemplo, tem pessoas que vivem aí perto de esgoto a céu aberto, né? Tem gente que mora do lado de esgoto. Coitadas das pessoas que não têm condições, né? Tem esgoto a céu aberto aí do lado. É um perigo, porque ratos moram ali, né? Então imagina a quantidade ali de secreções de ratos que tem perto, né? Então tem que melhorar a vida das pessoas, né? Fazer o controle desses ratos, evitar contato com água de enchente, porque isso carrega o xixi dos ratos, né? Impedir que as crianças brinquem. Criança ama. Pegou aquele monte de água ali da chuva, criança ama. Então, essas são as medidas para se evitar adquirir essa doença. Então, os vestibulares, as provas amam ela. E ela é muito fácil de se entender. Outra doença extremamente importante é a sífilis. Por quê? Porque ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, né? E ela está presente na sociedade, ela tem alta incidência, tá? Qual é a bactéria responsável? É a Treponema pallidum, tá aqui o agente etiológico, tá? É uma bactéria que já está na forma espiralada, que a gente chama de espirilo, né? Como se ela fosse toda enroladinha aí, como a espiral de um caderno, espiralada, tá? Como se transmite?
Se é uma doença, uma IST, infecção sexualmente transmissível, então se transmite através do contato sexual, óbvio. Mas também pode ter objeto contaminado com sangue, né? E aí a troca aí do sangue pode transmitir. E também pode ter a transmissão vertical, que eu falei para vocês, que é de mãe para filho, né? Ali durante a gestação pode acontecer. Sintomas, vai ter, para vocês verem o quanto é importante se prevenir. Essa é uma doença que pode causar lesão no sistema nervoso. Se não tratada, a sífilis vai causar lesão no sistema nervoso. Cegueira, gente. Pode causar até cegueira, paralisia e até a morte. Então, é uma doença de extrema importância. Necessita ser evitada. Como que evita, gente? Qual é a profilaxia? Se é uma doença sexualmente transmissível, principal via, né, de transmissão, qual a principal via de transmissão? Via sexo. Então, preservativo. Vamos usar preservativo na hora do sexo. É isso. Agora, a mãe engravidou, ela vai ao médico, que o médico vai orientar todos os cuidados, né? Objetos contaminados, não compartilhar objetos por furo cortantes, né? Transfusão de sangue, nós sabemos que hoje os bancos têm todo um controle, ir somente em clínicas credenciadas. Tranquilo, fácil demais. Aqui são algumas sequelas que a gente observa nas pessoas com sífilis, né? Ó. Então, precisa ser evitada essa doença. Não tem vacina. Outra IST, sexualmente transmissível, gonorreia. Bactéria, Neisseria gonorreia. Importante. Bactéria, olha para vocês verem a forma dela, já é arredondada. Totalmente diferente das outras, né? Bem diferente. Vamos ver as características. Se é IST, contato sexual, a forma que se adquire, via principal. Mas lembrando que tem a transmissão vertical, mãe para filho. Beleza. Sintomas. No homem vai ter um, na mulher vai ter outro. Então, na gonorreia, a gente tem uma diferencinha, tá? Na gonorreia, como que vai ser no homem? O homem, ele vai apresentar um corrimento purulento na uretra. O que é purulento? Pus, tá? Então, o homem vai ter um corrimento amarelado, parecendo pus, né? Na verdade, é pus, saindo pela uretra. Vai sentir dor ao urinar, ele vai sentir bastante dor. Se não tratada a gonorreia, o homem pode ficar estéril, tá? Então, vai perder aí a capacidade de gerar filhos. Então, essas bactérias são extremamente violentas. Na mulher, ela vai ser assintomática, exceto pela presença de um corrimento esbranquiçado na vagina. Então, ela vai ter esse corrimentozinho esbranquiçado, porém, não vai ter tanta força nos sintomas como o homem que tem muita dor ao urinar, ele pode ficar até estéril, tá? A mulher não tem esses sintomas. Profilaxia, não é uma IST? Camisinha, preservativo, tá? E óbvio, toda IST tem que ser feito o tratamento. Né? É uma bactéria? Antibiótico. Não comentei no início do vídeo. Bactérias são tratadas com antibiótico, diferente lá do vírus, lembra? O vírus não tem remédio para eles. São pouquíssimos os vírus que têm antiviral. A gente trata vírus como? Só trata sintoma até o seu organismo eliminar. Agora, bactéria existe antibiótico. Bactéria é uma célula, a gente tem um controle maior sobre ela. A gente consegue agir sobre a célula da bactéria. A bactéria é formada de membrana plasmática. A gente sabe como é a estrutura de uma membrana plasmática. Então, a gente sabe destruir essa membrana plasmática. A gente vai lá e atua no lugar dela. Ou a gente evita que a bactéria se multiplique. A bactéria é uma célula. A gente sabe destruir ela. Então, a bactéria,
a gente tem um maior controle sobre ela, dá para fazer um remédio para ela. Porque aquele remédio não vai ter que mudar toda hora. A bactéria tem a taxa de mutação bem menor que o vírus. O vírus muda toda hora, então não tem como você fazer um remédio toda hora para o vírus, certo? A bactéria não, já sofre menos mutação que o vírus, bem menos. Outra importante, né? Uma doença importante é a hanseníase. Antigamente tinha muito a hanseníase, né? Que o pessoal chamava de lepra. E o seu agente etiológico é o Mycobacterium lepra. É o seguinte, hoje a gente nem chama mais assim de lepra, né? Hanseníase que se fala. Ela também é na forma de bastão, nós já vimos. Olha aí a figurinha, forma de bastão. Como é a transmissão? Contato, pessoa para pessoa, contato direto, tá? Então, uma pessoa encostou na outra, encostou em objetos, né? Contato direto. Sintomas são aquelas lesões na pele que a gente vê, né? Às vezes a gente fica assim, porque a gente desconhece a doença, mas as lesões na pele são as características mais visíveis aí da hanseníase. Pode ter também lesões nos olhos, nos nervos, ela é bem agressiva, tá? Profilaxia, não tem vacina para hanseníase, tá? Tem que ser tratada a doença. Adquiriu, vai tratar com os medicamentos corretos, tá? Até controlar aí a doença, bom? Até eliminar aí, então, essa bactéria. Então, nós não temos vacina. Olha aqui exemplos das feridas na pele, né? Que eu falei para vocês. Então, a hanseníase, ela é bastante agressiva. Você vê aí as sequelas, ó. É uma doença bem característica também. A lesão na pele é o mais característico que a gente observa na hanseníase. Botulismo também é uma doença que aparece nas provas. O agente etiológico é o Clostridium botulinum. A bactéria ela tá na forma de bacilo também, bastãozinho, ó, bem característico, né, a imagem. Como que se pega botulismo? Gente, é clássico. Botulismo é quando você vai lá no mercado, você vê uma latinha estufada. O que é aquela lata estufada? Ela está cheia da bactéria que causa o botulismo. Não pode comprar, gente, não pode. Se você comprar, você vai ter uma intoxicação alimentar. Vai ter, gente. Esses enlatados, salsicha, palmito, milho, ervilha e por aí vai, feijoada, que tem gente que ama, né? Todos esses enlatados, eles precisam ser feitos com o maior rigor do mundo. Se for realizado, né, o processo de vedação dessas latas e não for feito com critério, pode estar contaminada com a bactéria que causa o botulismo. E aí a pessoa vai ter intoxicação alimentar. Gente, é muito ruim ter intoxicação alimentar, né? A pessoa tem infecção no intestino e no estômago e sofre muito. Infecção no intestino e no estômago gera até fezes com sangue e muitas cólicas intestinais. Dói muito, tá? E outra coisa, febre, vômito, diarreia. E essa diarreia, o que acontece? Uma diarreia não tratada causa o que, gente? Causa desidratação. A desidratação pode levar à morte, tá? Então, teve intoxicação alimentar? Precisa cuidar. Porque a desidratação, se ela não tratada, você pode morrer, tá? A gente não pode desidratar as nossas células e não repor água e os eletrólitos que estão sendo perdidos. Então, é uma doença que pode levar à morte, sim. Às vezes você pensa, só peguei uma intoxicação alimentar. Não, não é só. Se não matar as bactérias que você adquiriu com antibiótico, óbvio, como eu já disse, bactéria é tratada com antibiótico. Se você não eliminar aquelas bactérias, você continuará desidratado, continuará sofrendo e as suas células não vão aguentar, o seu corpo entra em colapso de tanta desidratação e você morre,
tá? Até paralisia muscular, ó, essa doença pode causar, o botulismo, que é a intoxicação alimentar. Então é muito sério, né? Então como que a gente evita? Pegou alimento em conserva, pegou lá o palmitinho enlatado, pegou a latinha de salsicha, feijoadinha enlatada, tá estufado? Esquece, comunica lá, ó, moço, isso aqui tá estufado. Não compra, não compra. Ah, olhou o vidro de palmito, ele tá todo embaçado, tá aquela água embaçada, aquela água turva, aquela água grossa, turva, grossa. Não compra. Pode ter bactéria lá dentro, tá? Embalagem danificada, muito amassada, duvide de tudo, duvide. Alteração no cheiro, gente, duvide, tá? Alimentos, cuidado, não coloque alimentos em temperatura, alimentos que você conserva por muito tempo, alimento que não é de consumo rápido, tá? Não coloque eles em temperatura alta. Né? Aqui fala para deixar, por exemplo, abaixo de 15 graus, né? Então, alimentos que vão ficar guardados por muito tempo, não deixe eles na temperatura mais quente. Vai propiciar o crescimento de bactéria. E isso vai te intoxicar. Outra doença, a cólera. A cólera, o agente dela é o Vibrio cholerae. É uma bactéria na forma de vírgula, vibriãozinho, olha lá, bonitinho, né? Transmissão, água e alimento contaminado, tá? Como que você vai perceber que está com essa doença? Vai estar com diarreia, vai estar com vômito, cólica intestinal demais, vai sentir cãibra nos músculos, tá? Se pega através de água e alimento, profilaxia é muito fácil. É só beber água tratada, água fervida. Os alimentos precisam ser lavados, certo? Não comer alimentos de procedência duvidosa, lavar a mão antes de comer, higiene, certo? Quando for ingerir frutas e verduras cruas, tem que colocar elas de molho. Aí, por exemplo, aqui sugere água com cloro, né? Tem médicos que sugerem colocar água com 1 colher de água sanitária. Então, você coloca lá uma quantidade de água de torneira, e coloca 1 colherzinha de água sanitária e deixa de molho. Isso vai matar todas as bactérias que estão, por exemplo, ali no alface que você vai comer, na couve. Depois você enxágua bonitinho e pode comer. Ai, meu Deus, que estranho! É isso que faz mesmo. Então, para não adquirir a doença, a gente tem que ter essas medidas, tá? Então, se adquire através de água e alimento contaminado, você vai ter métodos de higiene, cuidados com os alimentos e com a água, claro. Tá? E a meningite? O que é meningite meningocócica? Essa meningite, ela é de origem bacteriana, tá? Mas o que é meninge? Meninge é simplesmente uma membraninha aqui, ó, que recobre ali o cérebro, tá? É o nosso órgão do sistema nervoso, tá? Então, meninge é essa membraninha aqui. E essa membrana, ela pode inflamar, tá? Aqui, ó, ela pode inflamar. Se tiver uma inflamação das nossas meninges, pensa, inflamar o que recobre o seu cérebro. Vai ser problema? Óbvio que vai ser problema, e muito. Inflamar o que está protegendo o seu cérebro. E nós temos uma bactéria que ama ficar lá nessa membrana, na meninge, que é essa Neisseria aqui. Ela está na forma de copos, que essa bactéria arredondadinha aqui, essas bolinhas, ela ama ficar lá na meninge. E aí, quando ela se aloja nessa região, observa, se ela fica na região do sistema nervoso, óbvio que ela vai causar dor de cabeça. É só ligar, né?
Primeiro sintoma ali, dor de cabeça, né? Vai causar outros sintomas também comuns a todo tipo de doença, febre, né? Só que como ela está no seu sistema nervoso, ela é muito agressiva. Então ela pode levar à morte, né? Como todas as outras doenças, mas essa, ela é muito séria e ela leva à morte de forma rápida. Ela leva, deixa a pessoa em coma e leva a pessoa à morte rapidamente, tá? Ela enrijece a nuca da pessoa, dá dor de garganta. Como que transmite? Gente, ela é altamente transmissível, através do contato com pessoas doentes. A pessoa tosse, espirra. Então, as vias aéreas da pessoa vamos dizer que o ponto de partida para a bactéria ser liberada, né? Então, a pessoa espirra, encosta em algum objeto. Você vai lá, põe a mão também. E enfia a mão no nariz, no rosto, vai se coçar. Pronto, pegou meningite. Antigamente, muitas pessoas morriam de meningite, muitas pessoas, nas décadas atrás aí. E hoje ainda acontece, mas antigamente mais. Então, talheres, copos, né? Você vai nos lugares, não houve uma higienização correta. Então, como que acontece a transmissão? Através de tosse, espirro, né? As vias aéreas das pessoas. Então, a via aí principal, e aí a bactéria é liberada no ar e chega até você, né? Tem o contato também com os objetos, essas bactérias, e aí a gente pode adquirir. Os sintomas já falamos, vai ser a dor de cabeça, a febre, óbvio, e leva à morte, tá? E de forma rápida, muitas vezes. Tem vacina, tá? Então, nós temos aí uma profilaxia à vacina. E óbvio, a pessoa está tossindo perto de você, espirrando, preste atenção, né? Observa onde ela está pegando. Isso é para todas as doenças, todas. Então, observe, tome cuidado. É assim que funciona. Todo tipo de doença, principalmente nessa era de Covid que nós estamos, tá? Vamos tomar cuidado. É assim que a gente tem que proceder, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau! Pessoal, então, ficou faltando aqui responder os exercícios, né? Então, só para complementar a nossa aula, vamos lá para os nossos exercícios. Número 1. Um náufrago começa a sentir estranhos sintomas. No kit de sobrevivência, há apenas medicamentos antibacterianos. Acessando o aplicativo que relaciona sintomas e possíveis doenças, ele encontra 5 possibilidades para seu mal. Percebam que ele já te falou aqui, ó, medicamento antibacteriano. Então, a gente vai ter que achar uma doença causada por bactéria, né? No caso, medicamento antibacteriano, ele tem ali algum antibiótico. Então, qual das enfermidades a seguir ele poderia combater com o medicamento que se dispõe? Então, ele quer uma enfermidade causada por bactéria. Então, a gente vai ter que achar aqui, da letra A até a E, alguma coisa causada por bactéria. Letra A, pneumonia, por Streptococcus pneumoniae. A gente já sabe de cara que pneumonia é causada por bactéria, porque nós vimos na nossa aula, né? Então, você já fecha a questão aqui, porque você teve a sua aula. Você sabe que pneumonia é causada por bactéria que toma antibiótico para pneumonia, né? Para tratar a pneumonia. Disenteria, entamoeba histolítica não é bactéria. Giardíase, vocês vão ter aula disso, é um protozoário. Malária, vocês tiveram aula, não é bactéria. Mononuclease, vocês nem sequer ouviu falar, né? Mas olha aqui, ó, linfocriptovírus. Isso é bactéria? Não é, né? Então, tranquilo. Número 2. O bacilo Mycobacterium tuberculosis. Você já sabe que está falando da tuberculose. Até porque continua, vai vendo, causador da tuberculose foi descoberto por Robert Koch.
em 1875. A transmissão dessa doença ocorre da mesma forma que a hanseníase, ou seja, pelas vias aéreas superiores, tossindo, espirrando, né, jogando aquelas gotículas sobre objetos. Lembra, bacilo, micobactéria, tuberculose, causada por um tipo de bactéria. O micro-organismo citado pertence a qual reino? Gente, qual que é o reino das bactérias? É reino fungi? Reino dos fungos? Não. É reino protista? Reino dos protozoários? Não. É reino monera? Aí você fica, gente, o que é monera? É reino animalia, reino dos animais? Não. Só sobra o monera. Monera é o reino das bactérias. É o nome que a gente dá para o reino das bactérias. Caso você não conheça, faça por eliminação, tá? Mas você tem que conhecer que o monera é o reino das bactérias. 3. O botulismo, você já teve aula, você sabe que é uma doença causada por bactéria. Provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado no último mês de agosto, numa fazenda do Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos úmidos de milho fornecidos aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, que é produzida por bactéria Clostridium botulinum. Então, às vezes você nem lembrava que o botulismo era causado por bactéria, o próprio exercício já te mostra, ó. Você encontra no texto as informações estão explícitas no texto, já estão aqui. Toda questão vai te dar as informações que você precisa, elas já estão explícitas, você só precisa achar. Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, olha lá, bloqueia a transmissão neuromuscular. A morte dos animais deve ter sido decorrente. Por que os animais morreram? Sendo que bloqueia a transmissão neuromuscular. Infecção generalizada. O que músculo tem a ver com infecção? Hemorragia interna? Continuo não vendo relação. Desidratação provocada por diarreia. O que neuromuscular tem a ver com diarreia? Acidente vascular cerebral, rompimento de vasos? Ou parada respiratória, quando o pulmão não consegue, por exemplo, bombear, receber ali os gases, né? Por quê? Porque o seu diafragma não consegue se movimentar, tem uma paralisação dos músculos, que a gente chama na região torácica, parada respiratória. Olha só, transmissão neuromuscular parou, seus músculos foram bloqueados, o seu peito não mexe, o diafragma, que é responsável por levantar o seu peito e descer, ele faz o movimento respiratório. Se ele está travado, parado, não tem respiração. Parada respiratória, morte na hora, não está entrando oxigênio no pulmão, não está indo oxigênio para suas células, não está gerando energia para o seu corpo. Então, letra E, parada respiratória. Beleza? Agora sim, terminamos. Até a próxima.